Paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem fala é Eliabe Silva. Nós estamos aqui ao vivo para mais uma live nessa quinta-feira e eu quero te agradecer, você que está nos acompanhando, que Deus abençoe a sua vida. E como sempre está conosco aqui hoje o nosso diácono Ricardo Tavares, ele que irá apresentar o nosso convidado especial dessa noite. Paz do Senhor, Ricardo. A paz do Senhor Eliabe, a paz do Senhor a todos que estão nos acompanhando, nos assistindo aqui mais uma vez nessa noite. Quero cumprimentar a todos vocês e quero nessa noite, uma noite especial aqui, também cumprimentar nosso convidado super especial que está aqui também nessa noite conosco, pastor Hernandes Dias Lopes. Quero já desde já apresentá-lo também. Ele é extremamente conhecido dos irmãos, mas quero também já apresentá-lo. Pastor Hernandes Dias Lopes é pastor titular da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. Ele também é membro da Academia Evangélica de Letras do Brasil, diretor executivo da Luz para o Caminho e pastor colaborador da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo. O pastor Hernandes ainda é conferencista, escritor, ele tem mais de 140 livros escritos, muito conhecido por parte dos irmãos. Então, quero te cumprimentar, pastor Hernandes, te dar as boas-vindas aqui à nossa live aqui nessa noite. É um privilégio, Ricardo, estar com você e participar deste momento tão precioso para refletirmos juntos sobre a palavra de Deus. Para mim é uma honra e uma grande alegria, viu? Amém, pastor. Amém, pastor Hernandes. E nessa noite, meus irmãos, meus amigos, nós queremos aqui também já, desse momento, já apresentar o tema dessa live. O tema, os irmãos estão vendo ali na tela, traz a respeito de tema Vencendo o Medo e a Ansiedade, um tema extremamente relevante para as nossas vidas, para os tempos atuais também. Então, sobre esse tema, o pastor Hernandes estará nos trazendo no primeiro momento aqui uma palavra, e depois na sequência a gente também deve conversar um pouquinho a respeito desse tema. Então, pastor Hernandes Dias Lopes, quero aqui já convidar o senhor a ficar à vontade aqui, trazer uma palavra em relação a esse tema, para que a gente possa, aqui avançando sobre isso, já nesse primeiro momento aqui a respeito disso, aprender um pouquinho mais e ficar uma palavra aqui para nós, como vencer o medo e a ansiedade. Muito obrigado, Ricardo, pela oportunidade de tratar deste assunto. Bom, primeiramente, nós vivemos um momento atípico e singular, talvez, na história da humanidade. Nós estamos no epicentro de uma crise avassaladora, que certamente vai ser tema de estudo nas futuras gerações. Um vírus parou o mundo, mudou a agenda das nações, atingiu ricos e pobres, grandes e pequenos, atingindo, de certa forma, todas as nações do planeta, trazendo na sua esteira um grave problema de saúde pública e também uma profunda recessão econômica. Situações como esta, quando centenas de milhares de pessoas já foram ceifadas e não sabemos quantas ainda hão de ser, mudando certamente o cronograma político, econômico dos países, sejam os mais ricos ou os mais pobres. Situação como esta, que retrata a fragilidade dos grandes pilares da confiança humana, que é o poder econômico, o poder da ciência, o poder da tecnologia e o poder político, retratando que não importa se é a nação de primeiro mundo ou se é a nação mais recuada na riqueza e na prosperidade, todas revelaram-se vulneráveis. Das autoridades mais altas dos países, como no Brasil, por exemplo, o nosso presidente, como na Inglaterra, o primeiro-ministro, foram também atingidos pela Covid-19. Isso mostra a fragilidade humana. E quando o homem se torna frágil, a primeira coisa que ele sente é medo.
O medo é o sentimento mais democrático da humanidade. Não há como passar pela vida na caminhada breve do berço à sepultura sem enfrentar o medo. Todos nós lidamos com medo. Nós não estamos blindados, nem vivemos numa colônia de férias. Nós vivemos na urdidura dessa luta. O problema não é nem sentir medo. O problema é o que fazer com o medo. Porque o salmista, no Salmo 56, versículo 3, diz: em me vindo o temor, eu hei de confiar em ti. Ele admite que ele é passível de sentir medo. Mas quando o medo chegar, você precisa direcioná-lo. Lá em 2 Crônicas 20, diz que Josafá, quando foi cercado por inimigos aliados, teve medo. Mas ao ter medo, ele pôs-se a buscar ao Senhor. E Deus trouxe livramento para ele. Então, Paulo diz em 2 Timóteo 1,7 que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. O espírito é mais do que um sentimento, é um espírito que oprime as pessoas. Então, à luz do Salmo 57, versículo 1, o salmista ora e diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia. Em ti a minha alma se refugia. Escondo-me debaixo das tuas asas até que passem estas calamidades. Então, quando você chega diante de uma calamidade, numa pandemia que assola, que traz transtorno, você tem medo. É natural ter medo. E tanto é fato que a ordem mais repetida em toda a Bíblia é esta: não temais, não tenham medo, porque Deus nos conhece e sabe a nossa estrutura. A questão, então, não é ter medo, mas como vencer o medo. Não se vence o medo com técnicas humanas. Não se vence o medo com confissão positiva: eu sou um gigante. Não se vence o medo com psicologia de autoajuda. Não se vence o medo com misticismo ou sincretismo religioso. Você só consegue vencer o medo quando você apela a alguém que é soberano, está no controle do universo e tem poder não só para trazer solução para a circunstância, mas também tem poder para acalmar os vendavais da nossa alma. Então, a solução para o medo está em Deus. Por isso que Deus ordena repetida e reiteradas vezes: não temais, não temais, não temais. Se eu tirar os olhos de Jesus e olhar a circunstância, eu vou ficar com medo, como Pedro afundando no mar da Galileia. A crise é grande, é claro que é grande. Os empresários estão com medo, os comerciantes estão com medo, os trabalhadores estão com medo, os governantes estão com medo, o povo está com medo, as famílias estão com medo. A questão é: o que eu vou fazer? Se eu olhar a minha força e o poder da tempestade que está lá fora, eu vou ficar com medo. Mas se eu entender que Deus está no controle, que Ele tem um plano, que a minha vida está segura nas mãos dEle, meu coração se aquieta, como uma criança desmamada no colo da sua mãe. Como é que eu lido com a ansiedade? Bom, a ansiedade talvez seja filha do medo, produto do medo. A ansiedade é talvez o mal deste século. Atinge pessoas de todas as faixas etárias, de todos os estratos sociais, de todos os segmentos religiosos. Ansiedade, na língua grega, é uma palavra que significa estrangulamento. É apertar o pescoço, é tirar o oxigênio. É claro que nós podemos enfrentar a ansiedade ou sofrer a ansiedade por diversas causas, porque ela é multicausal. A primeira causa, talvez, seja os problemas da vida. Porque os problemas acontecem, você querendo ou não. Por exemplo, nenhum de nós
previam a pandemia em 2020. Eu acho que a maioria de nós tinha uma agenda montada para este ano. Viagens, passeios, conferências, trabalhos, congressos, e tudo isso precisou ser revisto. Os governantes tinham um planejamento, os economistas tinham um planejamento, os empresários tinham um planejamento. Tudo isso foi por água abaixo. Porque as circunstâncias, elas não estão na nossa mão, estão nas mãos de Deus. Então, tudo aquilo que você não administra pode gerar no seu coração ansiedade. Segundo fator que gera ansiedade são os relacionamentos estremecidos. E é curioso que nessa pandemia, em virtude do isolamento social, as pessoas até não estão, algumas, adoecendo de Covid, da Covid-19, mas estão adoecendo emocionalmente. Cresceu o índice de ansiedade, síndrome de pânico, depressão, cresceu a violência doméstica, cresceu o índice de divórcio, cresceu o número de suicídios. Porque quando as relações estão mal trabalhadas, ficar junto produz mais agressividade. Então, as relações estremecidas, elas geram muita ansiedade, muita angústia. Mas há uma terceira causa, que é a preocupação com coisas materiais. E talvez uma das áreas mais afetadas nessa crise de pandemia seja a área econômica, né? Poucas pessoas vão sair desta crise mais fortalecidos economicamente. A grande maioria vai enfrentar uma recessão. Os empresários perdendo o seu poder de investimento, os comerciantes sofrendo esbarros terríveis. Aqui em São Paulo, por exemplo, tem informação de que mais de 400 restaurantes vão fechar as portas. Pessoas que estavam estabilizadas no seu emprego vão perder o emprego. Então, isso gera ansiedade. Agora, a questão do nosso programa é como vencer a ansiedade. E Paulo, quando trata deste assunto, lá em Filipenses, ele lida com esse assunto de 3 maneiras. Como é que você vence a ansiedade? Primeiro, Filipenses 4:6, você diz, você vence a ansiedade aprendendo a orar corretamente. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Quando Paulo trabalha esse assunto, ele fala de 3 tipos de oração. Porque a palavra oração é a mesma aí para adoração. Então, ele está tratando de adoração, de petição e de ações de graças. Qual a diferença entre você adorar a Deus e você dar graças a Deus? Você adora a Deus por quem Deus é, mas você dá graças a Deus por aquilo que Deus faz. Então, quando você adora a Deus por quem Deus é, o primeiro elemento que tira a ansiedade do seu coração é compreender quem é o seu Deus. Quão grande é o seu Deus? Quão poderoso ele é? Quais são seus atributos? Porque se eu agigantar o meu problema, eu apequeno Deus. Mas se eu tenho uma visão clara da grandeza de Deus, os problemas ficam menores. Então, quando eu adoro a Deus por quem Deus é, e a Bíblia diz que Deus é autoexistente, infinito, imenso, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, soberano, isso vai acalmando o meu coração. Porque esse Deus é meu Pai e Ele cuida de mim. Então, quando eu adoro a Deus por quem Ele é, quando eu peço a Deus porque Ele é meu Pai, e quando eu dou graças a Ele por aquilo que Ele já fez, meu coração vai se acalmando. Segundo remédio que Paulo dá aí para a ansiedade, está no versículo 8, é aprender a pensar corretamente. Porque você ganha ou perde essa batalha na mente.
A Bíblia diz assim, como o homem pensa, assim ele é. Se você botar na sua mente pensamentos ruins, pessimistas, negativos, de fracasso, de derrota, talvez você vai colher isso mesmo, porque é isso que você está semeando. Então, nós precisamos alimentar a nossa mente com as promessas de Deus, renovar a nossa mente pela palavra de Deus, cultivar na nossa mente os princípios de Deus. Se nós ficarmos diante da televisão, assistindo os noticiários, se nós ficarmos ouvindo todo o conteúdo dos problemas da nação, muitas vezes até enviesados ideologicamente, no final do dia você vai estar com a cabeça fervendo, com o coração perturbado, e você não vai conseguir conciliar o sono. Mas se você entender que você precisa alimentar sua mente com a palavra de Deus, com os valores de Deus, então você vai descansar. É só você lembrar o Salmo 4, versículo 8, quando Davi estava fugindo do seu filho, Absalão, que queria matar o pai e tomar o trono do pai. E Davi precisa fugir de noite, descalço, com a cabeça coberta, chorando, amaldiçoado por alguns. Vai dormir numa tenda improvisada no deserto, tendo o céu estrelado como seu teto, talvez o chão duro como seu colchão, a pedra como seu travesseiro. E ele diz, em paz me deito, e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Eu acho que esse homem entendeu um princípio. Se eu olhar para a circunstância, eu me desespero. Mas se eu olhar para Deus, eu me acalmo. Finalmente, Paulo mostra que você vence a ansiedade quando você não só ora corretamente, pensa corretamente, mas quando você age corretamente. É o versículo 9. Tudo que você viu, ouviu, aprendeu de mim, pratique isso. Porque não basta saber, é preciso praticar. O segredo da vida vitoriosa é obediência. Obediência. Um crente pode fraquejar? Pode. Ele pode escorregar? Pode. Ele pode cair? Pode. Davi escorregou e caiu. Mas a marca de um crente é que ele se levanta, é que ele recomeça. E porque Deus é rico em perdoar e tem prazer na misericórdia, Deus estende a mão para ele como estendeu Jesus a mão para Pedro e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Mas o levantou, colocou seguro no barco e o levou ao destino final. É assim que Jesus faz com a gente. Diante dessa pandemia, dessas angústias todas que todos nós estamos enfrentando, é preciso tirar os olhos das circunstâncias e colocar os olhos em Deus. Aí está a resposta para as angústias da alma, para os temores do coração. Aí está o remédio, tanto para o medo quanto para a ansiedade. Verdade, pastor Hernandes. Obrigado aí por nos trazer essa mensagem tão rica, tão abençoada aqui às nossas almas, ser usada aí por Deus nesse momento por trazer essa palavra que é tão relevante também para esses dias atuais, né? Para que o homem, para que nós, cada um de nós que estamos aqui nessa noite, possa compreender, possa entender a realidade da palavra do Senhor, o que a Bíblia nos ensina e a partir disso a gente poder superar o medo, superar a ansiedade. Então, quero te agradecer já aqui nesse momento. E, pastor Hernandes, nós queremos também aproveitar aqui, trazer algumas perguntas ao senhor em relação a esse tema. A gente já ouviu aqui essa mensagem inicial, trazer algumas dúvidas, algumas perguntas que muitas vezes chegam a nós, que a gente tem essas dúvidas, enfim. Então, a primeira pergunta que eu quero trazer aqui ao senhor é em relação à ansiedade, especificamente. A ansiedade, quando a gente sente a ansiedade em si, ela é um sinal de falta de confiança ou de falta de fé em Deus? O que o senhor pensa em relação a isso? Veja bem, quando Jesus trata do assunto ansiedade, lá em Mateus 6,
ele vai mostrar algumas coisas para nós. Primeiro, que a ansiedade ela é inútil. O que é a ansiedade? Ansiedade é uma preocupação com aquilo que ainda vai acontecer. Ou apenas pode acontecer. Porém, 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer. A gente sofre desnecessariamente. Então, além de inútil, ele é prejudicial. Porque você não se fortalece ficando ansioso hoje por um problema que talvez aconteça amanhã. Você se fragiliza ainda mais. Mas Jesus foi mais além e disse que os gentios que não conhecem a Deus e que se preocupam com todas essas coisas, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. E aí Jesus define ansiedade como incredulidade, falta de fé. Por que eu fico ansioso? Eu fico ansioso porque, nesse momento, eu tenho dúvidas que Deus seja suficientemente bom e poderoso para cuidar de mim, para sustentar a mim. Então, a ansiedade é, de certa forma, uma maneira de eu tirar os olhos das promessas de Deus e colocar os meus olhos apenas nas circunstâncias. Como o cristão vive pela fé e não pelo sentimento, não pelas circunstâncias, concordo plenamente com você. A ansiedade é uma demonstração, é um sinal da falta de confiança em Deus. Amém, ficou muito claro. Eliabe, fica à vontade também de trazer uma próxima pergunta aqui ao pastor Hernandes. E já deixo também o convite a todos vocês que estão nos acompanhando aqui nessa noite, se desejarem, como estão fazendo, trazer os comentários em relação ao tema que está sendo abordado, perguntas, enfim, fiquem à vontade, tá? Compartilhe aqui essa live, para que mais pessoas possam ter acesso a uma palavra tão abençoada e possam conhecer mais a respeito desse tema aqui que nós temos ouvido, estamos conversando aqui nessa noite com o pastor Hernandes. Eliabe. Muito bem. Grande audiência, muitas pessoas estão assistindo. Eu quero agradecer a grande audiência dos irmãos que estão assistindo e o carinho pelo pastor convidado de hoje, pastor Hernandes. E a minha pergunta, pastor, é a seguinte: eu gostaria de saber, gostaria que o senhor falasse aí se o cristão ele pode sentir medo de sofrer e de morrer. Seria normal o cristão sentir esse medo? Veja bem, Eliabe, eu acho, como disse no começo da fala, o medo é um sentimento humano. O medo é um sentimento democrático. Se eu falar para você que um crente não tem medo, eu estaria conspirando contra a realidade dos fatos. É só a gente examinar o nosso próprio coração. Agora, há alguns medos que nós precisamos parar e pensar. O que é que eu faço com o medo? Por exemplo, com respeito à morte, nós não devemos ter medo da morte, mas nós não devemos desapegarmos-nos da vida como dom de Deus. Por exemplo, um crente fica doente. Qual a postura dele? Não, eu não tenho medo da morte, também não vou tomar remédio, não vou ao médico, não vou fazer nada, porque eu não tenho medo da morte. Seria uma postura boa? Não. Não. Porque a vida é um dom de Deus. Eu devo velar pela vida, cuidar da vida. Paulo era um apóstolo e tinha um médico a tiracolo, que era o Dr. Lucas. Timóteo era um pastor e Paulo diz para ele, você precisa tomar remédio, seu estômago. Então, eu não posso ter medo da morte no sentido de não ter certeza, não ter convicção. E aí Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses 4,13, nós não queremos que vocês sejam como aqueles que não têm esperança. Então, para nós, a morte é lucro, diz Paulo, Filipenses 1,21. Para nós, morrer é partir para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, Filipenses 1,23. Segundo Coríntios 5,8, morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então, não tem insegurança, não tem pavor, não tem desespero.
porque eu não sei para onde eu vou. O crente tem plena segurança de que morrer é partir para estar com Cristo. Agora, isso não significa que eu não vou, como ser humano, ainda habitando num corpo frágil, corruptível, que o medo não possa, num dado momento ou no outro da vida, grudar em mim. E eu precisar recorrer à oração, buscar a presença de Deus, como diz o salmista, em mim vindo o temor, eu hei de confiar em ti. O temor está lá, está pulsando, está lá batendo a porta, mas eu vou confiar em ti. Né? Então, acho que cada um de nós já enfrentou, vai enfrentar a situação que foge ao nosso controle. É um problema da família, é um problema de saúde, é um problema dos pais, os filhos enfrentando um problema, isso atinge os pais, é um problema de ordem emocional, moral, econômico, espiritual. Agora, o crente não tem medo, no sentido de, não, eu estou com medo de morrer porque eu não sei para onde eu vou. Não, esse medo cristão, se ele tem Jesus, ele não tem mais. Desse medo ele foi liberto. Né? Louvado seja Deus por isso. Eu acho que, diante de uma pandemia como essa, cabe-nos, como cristãos, nos precavermos. A fé não nos imuniza, nem devemos ter uma fé arrogante. Temos que ter prudência, porque fé e prudência não são antônimos, não estão um contra o outro. Agora, por outro lado, nós não vivemos apavorados, como se, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Não, agora a sua vida está nas mãos de Deus, como sempre estiveram. E se a hora chegar, Ele vai estar conosco. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Essa é a postura de um cristão. E o senhor falando, pastor, muito bem, bem colocado, o senhor falando, eu lembrei de Pedro, né? Quando Jesus aparece ali em meio a uma tempestade, Pedro ele faz uma pergunta, se ele poderia ir até onde Jesus estava. Isso, e quem conhece a história, isso remete a uma oscilação, né, na nossa vida. Pedro, ao mesmo tempo que ele estava com coragem, com fé, quando ele chega próximo de Jesus, não sei se alguns passos, ele olhou para a tempestade e de repente ele gritou para Jesus socorrê-lo porque ele estava se afogando. Então, remete muito bem a isso, né? Apesar das dificuldades, nós temos que ter sempre a confiança estabelecida em nosso Deus. E tem uma pergunta aqui do Everton Mendes, ele pergunta como não deixar que a ansiedade tome conta de nossa vida, já que nós estamos vivendo nesse momento, como o senhor colocou, de pandemia, coronavírus, tudo isso que está aí, ele está perguntando aqui como fazer para não deixar que essa ansiedade tome conta da vida do crente. Eu acho que o que temos que fazer é compreender que o nosso Deus é soberano, ele não foi pego de surpresa, ele não está em apuros, nada acontece por acaso, nem por azar, nem por sorte, nem por determinismo cego. Como dizia o poeta inglês William Cowper, mesmo quando a providência é carrancuda, os filhos de Deus têm uma face sorridente. O povo de Deus, ao longo da história, não foi poupado de lutas, de dramas, de vales, de angústias. Deus nunca prometeu que nós não teríamos esse tipo de situação na vida. Ele prometeu, entretanto, estar conosco todos os dias. Então, seja não sendo atingido pelo vírus, seja atingido pelo vírus, seja mantendo o status quo financeiro, seja enfrentando prejuízo, o Senhor vai estar conosco. Ele nunca vai nos abandonar, ele nunca vai nos deixar.
Esta serenidade, esta confiança simples, mas pura e sólida, granítica, é que nos dá sustentação para enfrentar esta pandemia ou outro problema que porventura vier no futuro. É manter os olhos em Jesus. Este é o segredo para a gente não se render à ansiedade. Muito bem. Ricardo, com você, meu amigo. Vamos lá, Pastor Hernandes, uma outra pergunta que a gente quer fazer ao senhor aqui nessa noite, falando em relação a mártires, ou seja, que trazendo também a todos que nos acompanham, a todos os homens e mulheres que morreram, que entregaram suas vidas em amor a Jesus, que não renunciaram à sua fé, pessoas essas que a gente chama de mártires, que tiveram ao longo da história da igreja centenas, milhares, enfim, uma quantidade imensa, e que até hoje nós temos e existem mártires, homens que morrem, que não abrem mão, que não renunciam à sua fé em favor ali dessa situação. Em relação a essas pessoas, a esses mártires, como o senhor vê, esses homens eles que morreram, esses mártires, eles não tinham medo? Eles morreram, sacrificaram, vamos dizer assim, e eles não sofriam disso para que pudessem se entregar? Veja bem, Ricardo, a sua pergunta é muito interessante, porque eu escuto, e você deve escutar também, gente falando assim, eu não sei se eu suportaria, eu não sei como é que eu me comportaria diante de uma situação como essa que eles enfrentaram, queimados vivos, jogados nas fogueiras, jogados às feras, o paredão do fuzilamento, ou torturados, com escassez de pão e com agruras físicas até a morte, se eu aguentaria. A pergunta é, será que aquelas pessoas eram diferentes de nós? Será que eles eram super crentes, super-heróis, e nós pigmeus? A conclusão que eu chego é que aquilo que disse o profeta Elias, eu sou homem sujeito às mesmas fraquezas. Deus conhece a estrutura do homem, do ser humano, diz, é pó. Se Deus permitir que a nossa geração agora enfrente uma situação de perseguição tal que nós sejamos colocados num paredão e dizer assim, ou você nega Jesus ou eu te mato, todos aqueles que são de Cristo, que nasceram de novo, não vão negar a sua fé. Está escrito lá em Apocalipse 13 que o anticristo vai colocar sua marca. Todas as nações vão adorá-lo, exceto aqueles que têm o selo de Deus. Ou seja, aqueles que têm o selo de Deus, Deus os sustentará e os revestirá de forças e poder, se preciso for, para enfrentar o martírio. Não é a força daquelas pessoas que estavam ali, é a força de Deus, é o poder de Deus. A graça de Deus é tão profunda que não há poço tão profundo que a graça não seja mais profunda ainda. Então, se você e eu tivermos que enfrentar uma situação como esta, Deus nos dará força, Deus nos dará poder, Deus nos capacitará. Esse poder não emana do homem, esse poder vem do próprio Deus. Essa que é a grande bênção, é a graça. Todos eles passaram pelo martírio, pelo poder da graça, não por um poder inerente deles mesmos. Graças a Deus, é verdade, pastor Hernandes. Fico com o que o senhor nos trouxe aqui, e esse aprendizado, né? Esse poder que vem de Deus, né? E que a gente precisa reconhecer, buscar e saber que ele vem de Deus, né? Pelo homem, por nós mesmos, né? A gente, nesse corpo fraco, corruptível, a gente tem uma série de sentimentos, de dificuldades, mas Deus nos capacita, né? Deus nos capacita a superar,
a passar por momentos tão difíceis quanto estes e quantos outros que o ser humano passou, que esses homens como mártires passaram também. Eliabe, com você, pode trazer uma próxima pergunta? Antes de fazer uma pergunta aqui, que está no nosso script, eu gostaria de também passar aqui a pergunta do Mateus. O Mateus, ele faz uma pergunta aqui, pastor. Pergunta: o pecado nos traz medo e ansiedade? Veja bem, Mateus, o pecado é o grande carrasco, é o grande torturador. O pecado, ele é um flagelador da consciência. E ele é um laboratório de medo. Ele é o maior produtor em escala imensa da ansiedade. Onde o pecado domina, tem medo. Onde o pecado prevalece, a ansiedade enfia os seus tentáculos. Não tenha dúvida disso. Amém. Marinês está por aqui, pastor. Está aí, ó, mandando a paz. Parabéns, Marinês, pelo seu aniversário, hein? Deus te abençoe. A Sara. Aniversário é da Sara. Ah, é da Sara? Ô, Marinês, então... Deus abençoe, Marinês. Até aproveitando, então, esse momento, a Sara está fazendo aniversário hoje, ela ficou muito feliz quando soube que o senhor estaria falando aqui nessa live nessa noite. Parabéns, Sara. Se o senhor puder dar os parabéns aí para ela. Parabéns. Amém. Deus abençoe, pastor, pelo carinho, viu? Vamos para a próxima pergunta. Adiantou já os parabéns aí da Marinês aí, ó. Marinês, daqui a pouquinho você está fazendo aniversário também. A próxima pergunta, pastor. Em tempos mais difíceis como este que estamos vivendo, o que o cristão pode fazer para não se deixar dominar pelo medo e ansiedade? Nós já vimos aqui que a confiança em Deus é fundamental, mas qual outra receita que o senhor pode nos passar nessa noite? Bom, veja bem, eu acho que tem muito crente que, nesse período de isolamento social, está assistindo jornal demais, televisão demais, alguns séries de Netflix demais, e não estou dizendo que você não possa ter seu momento de descontração e lazer, mas eu gostaria de encorajar as pessoas a se dedicarem com mais vagar à leitura da Bíblia. Talvez você pudesse morar num livro. O que é morar num livro? É pegar um livro da Bíblia e lê-lo várias vezes, estudá-lo. Nesse período de quarentena, por exemplo, eu me dediquei praticamente ao livro de Gênesis, para escrever o comentário expositivo de Gênesis, em torno de 8 horas por dia, durante mais de 100 dias. Fez muito bem para a minha alma. Porque se você ficar diante da televisão, só fala em Covid, morte, problema. E aí o problema fica grande mesmo. Só vê problema na sua frente. Aí a ansiedade chega, o medo chega, a perspectiva de futuro diminui, a esperança desidrata, o medo agiganta. Então, é hora de você tirar um pouco os olhos e os ouvidos destas fontes que estão tão manchadas pelo desespero, começar a nutrir sua alma com a verdade de Deus, com as promessas de Deus, e encontrar em Deus refúgio e abrigo. Muito bom. Tá aí mais uma receita para você vencer aí o medo e a ansiedade. A leitura, ela é um ingrediente muito bom para as nossas vidas. Porque eu acredito, pastor, que através da leitura nós podemos selecionar aquilo que nós queremos de melhor para a nossa vida, né? Às vezes a gente está ali na frente de uma televisão e aparecem conteúdos que não vão agregar nada na nossa vida.
mas principalmente a leitura da Bíblia Sagrada, onde nós vamos ver exemplos aí de homens e mulheres de Deus que foram vencedores. Ricardo. Muito bom. Pastor Hernandes, obrigado primeiro pelo teu exemplo aí. A gente que acompanha o teu trabalho sabe o quanto o senhor é conhecedor da palavra e nos chama atenção quando ouve o senhor falando, por exemplo, da leitura, da dedicação que o senhor fez aí em 100 dias, 8 horas por dia, o livro de Gênesis, né? Então, que exemplo maravilhoso que fica aí para nós, né? De poder aproveitar, de poder se dedicar à leitura da palavra, como algo que pode nos enriquecer espiritualmente, que pode nos fortalecer, para que a gente possa estar preparado aí para situações difíceis. Que bênção. Obrigado. Pastor Hernandes, eu quero trazer aqui uma pergunta do pastor William. O pastor William, ele trouxe uma pergunta aqui, que é a seguinte: qual é o perigo de se ter uma fé vacilante num momento como esse? Qual é o perigo de se ter uma fé vacilante num momento como esse, pastor? Veja bem, a fé vacilante, ela pode ser uma fé que não está firmada na palavra, ou uma fé que não é uma fé salvadora. Vamos exemplificar isso. Se você pega Evangelho de João, capítulo 2, diante dos milagres que Jesus começou a operar, eu vou ler esse texto aqui para não ficar dúvidas. Finalzinho do capítulo 2 de João. Diz que Jesus fez aquele primeiro milagre em Caná da Galileia, e olha o que diz o versículo 23 a 25. Estando Jesus... não, desculpa. Versículo 23. 2:23. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então, veja bem, tem muitas pessoas que têm uma fé em Jesus, a fé do Jesus dos milagres. Nós estamos vivendo essa geração que está correndo atrás de milagres, fazendo propaganda de milagres, até de milagres que não aconteceram, estão fazendo propaganda. Aí chega uma crise. Aí a pessoa não sabe para onde correr, porque ela confiava no Jesus que faz o milagre, mas não no Jesus da renúncia, não no Jesus do sofrimento, não no Jesus do arrependimento, não no Jesus do novo nascimento. E se você perceber, seguindo a leitura, havia um homem entre os fariseus, chamado Nicodemos, um daqueles que acreditavam em Jesus dos milagres, mas ele não tinha nascido novo ainda. Então, uma pessoa que só crê no sucesso, na teologia da prosperidade, que eu vou vencer, que eu sou vencedor, que eu sou cabeça, que é assim, que é assado, e vão para frente e tal, uma fé triunfalista, quando chega a crise, quando chega o desemprego, quando chega a doença, quando chega uma pandemia, ele entra em crise, a teologia dele era ruim. Uma teologia ruim não se sustenta na hora da dificuldade. E aí a fé vacila. E eu não estou dizendo que uma pessoa verdadeiramente convertida não possa ter seus momentos de fraqueza de fé. Eu creio que quando Pedro tirou os olhos de Jesus e olhou para a fúria do mar, ele era um homem salvo, convertido. Um crente pode vacilar, e é por isso que a vida cristã é uma vida de recomeço, 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 recomeço. A vitória de ontem não serve para hoje. Hoje é dia de você andar com Deus. A plenitude do Espírito Santo de ontem não serve para hoje. Você tem que ser cheio do Espírito Santo de novo. Então, se a fé vacila, a gente tem que voltar para Deus, botar os olhos nele e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Me sustenta aqui. Fortalece a minha mão. Segura firme na minha mão. Acho que esse é o caminho que nós precisamos adotar quando a nossa fé
tende a vacilar. Muito bom, pastor, muito bom. Pastor Hernandes, quero também aqui aproveitar, nós falamos da nossa irmã Marinês, e ela trouxe um comentário aqui. Primeiro ela trouxe um comentário falando que seu neto é muito fofo, viu? Ela que te acompanha aí. Obrigado. E ela trouxe também uma pergunta que já está ali na tela, que é a seguinte, pastor Hernandes. Ela diz assim: pastor, o senhor acha que Deus está castigando a sua igreja? Obrigado pela pergunta. Veja bem, eu não usaria esse verbo castigar, não. Porque Deus não é de castigar, Deus é de disciplinar o seu povo. A ideia de castigo para nós é uma ideia negativa, né? E a ideia de disciplina é uma ideia positiva. Então, veja bem, o que eu creio, sabe, Marinês, é que nós temos que olhar esta pandemia, penso eu, como outros fatos que acontecem, na perspectiva teológica. Por exemplo, quando você vai para o livro de Apocalipse, nos capítulos 8 a 11, lá falam das trombetas que soam. E se você perceber, as trombetas atingem a terra, o mar, os rios, os astros, os homens. E essas trombetas falam de um juízo parcial de Deus. Há um mundo que é hostil à igreja de Deus. Então, muito daquilo que a imprensa coloca como um fato casual, fortuito ou independente, nós, crentes, deveríamos olhar como alertas de Deus, chamando os homens ao arrependimento. Você quer um pregador mais eloquente do que o Covid-19? Pregando para o mundo, dizendo o seguinte: o homem é fraco, o homem é impotente, o dinheiro não resolve, a ciência não resolve, a tecnologia não resolve, a política não resolve, os recursos da terra não resolvem. Então, nesse momento, é Deus chamando o homem ao arrependimento. Agora, a sua igreja, Deus disciplina. Disciplina para restaurá-la, para fortalecê-la, para colocá-la de volta no caminho da obediência, da dependência dele, para que a igreja se humilhe debaixo da poderosa mão de Deus, para que então Deus a levante. Então, eu diria, Marinês, que Deus está, sim, disciplinando o seu povo. E eu estou muito esperançoso de que esta pandemia possa trazer para a igreja, o remanescente fiel, um grande quebrantamento. Quem sabe, procedendo aí, um poderoso reavivamento espiritual. Amém, pastor Hernandes. Muito interessante o senhor trouxe, até para que a gente possa compreender, né? E é aquilo que o senhor também falou em relação à diferença, né? Castigar e disciplinar, né? Corrigir. Deus realmente não castiga, né? Mas ele trata, né? Ele corrige, ele disciplina, enfim, mas com um objetivo, né? Não simplesmente por castigar. O castigo seria um castigo por um castigo, mas não. Ele realmente quer o melhor para a sua igreja, ele trata com ela, né? Então ele está aperfeiçoando, está tratando a sua igreja, né, em todo o tempo, né? Então ficou muito claro, acredito que ficou claro. A Marinês está até falando ali, Deus te abençoe, amém, concordo. Então ela está confirmando ali o entendimento em relação à resposta que o senhor trouxe. Eliabe, fica à vontade aí para trazer o próximo comentário ou pergunta. Tem bastante pergunta aqui, pastor. Bastante pergunta. Uma grande audiência. Eu vejo aqui como escolha para mais duas perguntas. Aí nós encerraremos. Tá, ok. Então vamos lá para mais uma pergunta aqui, ó. Sidney Silveira. Pastor, ele gostaria de saber se a pandemia seria um dos sinais da vinda de Cristo. Boa pergunta, Sidney. A resposta está em Mateus 21, versículo 11. Lucas 21, versículo 11.
A Bíblia menciona que um dos sinais da volta de Jesus, no sermão profético proferido por Jesus, seriam as epidemias. Então, nós temos vários sinais, como o engano religioso, como guerras, como terremotos, fomes, epidemias, né? O esfriamento do amor. Então, dentro desses elementos dos sinais da segunda vinda de Cristo está este sinal. São as epidemias, são as doenças. E veja você que essa epidemia, que é chamada de pandemia, e a palavra pan no grego é tudo, todos, é por isso que não deixou de ser epidemia para ser pandemia, pelo que me consta, é a primeira que atinge literalmente todas as nações da Terra. Isso deve ser para nós um grande outdoor, uma grande buzina, uma grande trombeta, a alertar-nos de que Jesus está mais próximo do que talvez nós pudéssemos imaginar. Amém. Deus abençoe. Ricardo, faça a última pergunta aí. Amém. Pastor Hernandes, a última pergunta aqui é em relação à ansiedade. A gente sabe, né? Se a gente se questionar, se a gente fizesse talvez uma pergunta aqui a cada um de nós, né? Nós fôssemos perguntados em relação à ansiedade, a gente saberia dizer que ela não resolve problemas, né? Se eu perguntasse ao senhor, se eu fosse me perguntado, certamente todos que nos acompanham aqui responderiam que, de fato, ela não resolve nenhum problema. Mas, ainda assim, ela acomete, né, as pessoas. Então, a minha pergunta é o seguinte, apesar da gente saber que a ansiedade não resolve os problemas, por que, mesmo assim, ainda ficamos ansiosos, pastor? Boa pergunta. Veja bem, nós não tratamos disso aqui, mas talvez, Ricardo, fosse importante dizer. Nós somos um ser complexo, né? Nós somos um ser complexo enquanto ser humano, enquanto corpo físico, né? Nós somos razão, nós somos emoção, nós somos vontade. Temos doenças emocionais. Algumas delas não têm a ver com a questão espiritual, tem a ver com a questão fisiológica. É por isso que nós temos médicos. E o crente não deva achar que ir a um médico é falta de fé. O que ele não pode é pôr sua confiança no médico, nem na medicina, mas pôr sua confiança em Deus. Agora, Deus usa os meios. É por isso que você bota tranca na sua casa. É por isso que você faz seguro do seu carro. Não é que você não crê em Deus. A prudência é necessária, né? Agora, há pessoas que vão precisar buscar ajuda de um médico, de um profissional da saúde. Talvez usando uma medicação. Uma das questões que nós não tratamos aqui, Ricardo, e é um assunto muito amplo e muito complexo, que muitas igrejas, às vezes, hoje, não trabalham assim adequadamente, por exemplo, é a questão da depressão, por exemplo. Algumas pessoas chegam ao ponto de depressão. E depressão, tem muita gente que pensa que é só demônio. É demônio, a pessoa está oprimida pelo demônio. Aí outro, não, é porque está em pecado, tem coisa errada na vida lá, por isso está assim. Né? E, às vezes, uma pessoa que está enfrentando uma depressão recebe ainda mais peso sobre a cabeça de censura, quando, na verdade, é uma doença que pode acometer uma pessoa crente. Né? Hoje você vê quantas pessoas crentes chegam ao ponto de cometer um suicídio, pastores, né? Às vezes até porque não subestimou aquela doença emocional, não teve um tratamento adequado. Se resolve com um remédio, com terapia, com fé. Então, tem as suas exceções, nós precisamos ter esse discernimento. A gente que lida com pessoas na área de aconselhamento, por exemplo, o pastor, o conselheiro cristão, ele tem que saber o seu limite. Se o assunto é um assunto, por exemplo, deixa eu dar um exemplo
simples para entender. Imagine que alguém chega lá para fazer um aconselhamento com vocês, olha, pastor, ou diácono, ou presbítero, ou obreiro, eu estou com uma dor muito forte no peito. E aí você diz para esse homem, você tem que orar mais. Você tem que ler mais a Bíblia. Ok, eu posso dar esse conselho para ele, mas qual o conselho que eu daria também para ele imediatamente? Meu irmão, você precisa imediatamente ir num cardiologista. Você não pode deixar de ir a um cardiologista já. Aliás, eu vou levar você. E eu estou demonstrando falta de fé ao fazer isso? Não, não. É por isso que Deus deixou o conhecimento, a ciência. É por isso que nós temos homens e mulheres de Deus nas nossas igrejas que entram para uma faculdade e fazem medicina. Por quê? Porque o nosso corpo é um mecanismo complexo. Por causa do pecado, a doença entrou. Então, nós temos que ter discernimento quando você está tratando de uma ansiedade que é fruto de uma falta de confiança em Deus, e quando é um assunto que precisa de um cuidado clínico, que precisa de um cuidado da medicina, de um médico que possa examinar aquela pessoa com mais vagar, porque talvez aquele reflexo é produto de uma falta de algum elemento lá químico no cérebro que precisa de um remédio para adequar a coisa. Então, por que nós ficamos ansiosos? A resposta mais simples e mais genérica a gente fica ansioso porque a gente claudica na fé. Então, a nossa fé vacila, porque a gente tira os olhos de Deus, porque a gente deixa de se apropriar das promessas para ficar entupindo os ouvidos com notícias trágicas. E aí a ansiedade chega mesmo. Agora, é possível, talvez, que um homem ou uma mulher de Deus, de oração, de intimidade com Deus, possa lidar com determinados conflitos da alma que vão precisar de uma ajuda da medicina. E não quer dizer que essa pessoa é menos espiritual. Não quer dizer que essa pessoa não é cheia do Espírito Santo. Quer um exemplo disso? Se não leram ainda, eu gostaria de sugerir a leitura do livro O Sorriso Escondido de Deus, de John Piper. Ele coloca 3 homens de Deus ali que lidaram com tensões muito profundas de angústias da alma. David Brainerd, século XVIII, um dos grandes missionários. O homem era um homem tão assim, consagrado e piedoso que John Wesley disse que o diário dele era a obra mais importante depois da Bíblia, para você aprender a ser um crente verdadeiro. Segundo, John Bunyan, escreveu o livro mais lido no mundo, um dos livros mais lidos no mundo depois da Bíblia, O Peregrino. William Cowper, que era um poeta e compositor inglês. O maior pregador do século XIX, Charles Haddon Spurgeon, tinha hora que tinha que deixar o púlpito e tratar das doenças emocionais. Então, nós precisamos de ter esse cuidado para a gente também não apenas espiritualizar alguma coisa que precisa ser tratado de uma forma clínica, com acompanhamento espiritual, sim, claro, mas sem dispensar um tratamento médico adequado para lidar com aquelas situações que precisam de cuidado da medicina. Excelente, pastor, muito bom. Pode seguir, Eliade. Muito bom. Eu quero agradecer aqui, né, a participação do pastor e o nosso irmão Ricardo estará também aí dando mais uma palavra a todos que estiveram aqui presentes nessa live. Você que talvez esteja assistindo essa live aí depois, né, uma regravação. Que Deus abençoe você e que você faça das palavras do pastor para a sua vida. Você leve uma vida saudável, busque a Deus e, se preciso for, procure uma ajuda médica. Ricardo.
Quero aqui agradecer a Deus por esse momento tão especial que Ele nos proporcionou aqui nessa noite. Agradecer ao Senhor, pastor Hernandes, por tudo quanto o Senhor nos trouxe aqui, a forma como o Senhor trouxe essas orientações baseadas na palavra de Deus. Quero te agradecer também pela forma carinhosa como o Senhor nos tratou, desde o primeiro momento que eu fiz contato com o Senhor, ali, em todos os momentos. Quero aqui te agradecer, e fica aqui o quanto a gente admira o teu trabalho, e pessoalmente tendo essa oportunidade de conversar com o Senhor nesses últimos dias, e hoje também aqui, mais ainda, tá? Certamente saio mais ainda admirador do teu trabalho, da obra como o Senhor tem feito, sendo usado aí na obra de Deus. Quero te agradecer a todos vocês que nos acompanharam aqui nessa noite. A gente está caminhando aqui para o encerramento. Quero deixar esse agradecimento a todos vocês. E, pastor Hernandes, eu quero, para finalizar, te pedir que o senhor faça a oração final. Se o senhor puder também apresentar nessa oração final a Sara, que ela fez aniversário, apresentá-la em oração também, agradecendo a Deus, também seria muito bom. E fica aqui meu agradecimento, que Deus te abençoe, pastor Hernandes. Muito bom mesmo. Todos que te acompanharam aqui, os irmãos estão falando aqui, agradecendo, falando como a live foi maravilhosa. E fica o convite a vocês que acompanharam aqui ao vivo. Essa live é daquelas lives que a gente precisa ouvir mais uma vez, acompanhar mais uma vez. Compartilhem vocês também, porque ricos ensinamentos a gente teve aqui nessa noite. Então a gente pode ouvir mais uma vez, ver mais uma vez, e certamente a gente vai aprender cada vez mais a palavra do Senhor. Então, pastor Hernandes, fique à vontade para trazer a sua palavra na oração. Eu quero também minha palavra de agradecimento pelo convite e desejar que Deus abençoe a vocês e a todas as pessoas que nos acompanharam até aqui. Vamos orar, então. Querido Deus, nós queremos te agradecer esse tempo tão precioso, tão rico, tão abençoador. Nós oramos pelas pessoas que estão nos acompanhando, as que hão de ainda assistir a este vídeo. Nós oramos, Deus, pela igreja, a tua igreja neste país. Nós oramos pela nação brasileira. Nós oramos pelos nossos governantes. Nós oramos, meu Deus, por um despertamento e reavivamento espiritual. Eu quero agora, muito particularmente, te dar graças pela vida da Sara, pelo seu aniversário, que ela possa completar muitos anos na tua presença, com gratidão no seu coração. Que tu nos dês agora uma noite de repouso e de descanso, e que a nossa vida seja toda vivida na tua presença, para o louvor da tua glória. Bendito é o teu nome, porque tu tens nos abençoado com toda sorte de bênção em Cristo Jesus. É em nome dele que nós oramos com gratidão. Amém. Amém. Pastor, obrigado. Antes de finalizar, se o senhor quiser deixar algum contato, as suas redes sociais aí, fique à vontade. A gente não poderia ir embora sem falar sobre isso. Eu gostaria de deixar o meu contato pessoal, hernandesdiaslopes.com.br, e também o contato da Luz para o Caminho, que é a agência missionária que eu trabalho, www.lpc, de Luz para o Caminho, lpc.org.br. Amém. Deus abençoe. Sim, pode falar, pastor, desculpe. Temos vários cursos bíblicos online que talvez possam abençoar e edificar as pessoas que estão nos acompanhando. Então, se quiserem dar uma checada lá, é só colocar lpc.org.br, já vai aparecer. Muito obrigado, irmãos. Um grande abraço a todos vocês. Amém. Obrigado, pastor Hernandes. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau. Deus abençoe. Deus abençoe a todos que nos acompanharam, em nome de Jesus. Amém. Amém.